irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Jó, capítulo de número 34, dando sequência à exposição dessa passagem. Jó, capítulo de número 34. Nós faremos a leitura do versículo 21 até o verso de número 37. Na última semana, o texto que nós expusemos aqui foi do verso 1 até o 20, e hoje nós vamos concluir esse capítulo, verso 21 até o verso de número 37. Jó 34, versículo 21 até o versículo de número 37. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna, e ficam moídos. Ele os fere como a perversos, à vista de todos, porque deles se desviaram, e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem, para que o ímpio não reine, e não haja quem iluda o povo. Se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais, o que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-á o sábio que me ouve: Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como o homem de iniquidade. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, com desprezo, bate ele palmas, e multiplica as suas palavras contra Deus. Até aí, irmãos, vamos orar, fechemos os nossos olhos, oremos ao Senhor, clamando Ele por direção e iluminação do Seu Espírito Santo sobre nós nessa noite. Oremos. Ó Deus bendito, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e queremos Te louvar, ó Pai, e render graças ao Senhor, porque nesta noite o Senhor nos dá a bênção e a oportunidade de refletirmos na Sua Santa Palavra. Oramos, ó Pai, clamando pela iluminação, pela direção do Teu Espírito Santo sobre nós, para que assim nós possamos compreender o texto sagrado. E a nossa oração não é apenas para que haja da nossa parte uma compreensão intelectual do texto, mas a aplicação dessa passagem no nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos, louvando e bendizendo ao Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, o tema para a nossa reflexão nessa noite é uma correta compreensão da onisciência de Deus. Esse é o tema para a nossa reflexão, uma correta compreensão da onisciência de Deus. Na semana passada, o tema que nós expusemos foi uma correta compreensão da justiça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma correta compreensão da onisciência de Deus. Esse é o texto para a nossa reflexão, o tema para a nossa reflexão, e as crianças podem fazer
suas anotações, anotar o tema, e não só o tema, mas as palavras que não souberem, para que possam tirar suas dúvidas comigo no final da exposição, no final do culto. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas talvez quando você vá a um médico, é assim que normalmente eu procedo, né? Você chega no médico e curiosamente os seus olhos se voltam para o diploma do médico que está ali na parede do seu consultório. Quando a gente é criança, normalmente a gente não presta muito atenção nessas coisas, não é? Mas quando nós crescemos e amadurecemos, chama a nossa atenção, a gente quer ler o que está escrito lá, e o que os diplomas nos mostram é justamente a sua formação, a sua qualificação. Eu lembro que recentemente, há algum tempo, já tem um tempo, Levi e eu fomos no médico, e quando nós chegamos lá, Levi ficou bastante impressionado com o tanto de diploma que tinha lá. E eu ainda falei com o Levi, filho, para ser médico tem que estudar muito, não só para entrar na faculdade de medicina, mas depois que você termina o seu curso, você precisa continuar estudando muito. E o médico não estava no consultório nessa hora, ele chegou depois e a gente falou com ele, falou assim, nós estávamos reparando, doutor, a quantidade de diplomas. E ele brincou com a gente assim, rapaz, isso aí não é nem a metade. Por que normalmente isso chama a nossa atenção? E hoje em dia, irmãos, quando você olha para um diploma do médico na parede do seu consultório, você vê ali sua qualificação, seu esforço em se qualificar, em se preparar, isso traz para você segurança. Você fica seguro. É claro que dependendo de onde o médico formou, você fica com o pé atrás, mas se você vê que tem uma boa formação, ele se formou numa boa universidade, aquilo te traz segurança. Segurança de que a conduta dele será adequada para o seu caso. Segurança de que o medicamento que ele vai propor, ou de repente a cirurgia que ele vai fazer, ela será adequada e ele vai poder fazer tanto uma prescrição de medicamento ou mesmo uma cirurgia de forma precisa. Você se sente seguro, porque aqueles diplomas de alguma forma eles conferem credibilidade para o médico. De alguma forma, é claro que o exemplo é simples, mas de alguma forma é isso que Eliú está fazendo aqui quando ele fala com Jó a respeito dos atributos de Deus. Então, na primeira parte do capítulo de número 34, nós vimos que Eliú procurou destacar a justiça do Senhor, o porquê os seus atos são justos. E Eliú, obviamente, está procurando direcionar Jó para os atributos divinos, para que Jó entenda e se submeta à vontade de Deus que está sendo realizada sobre a sua vida, e ele se sinta assim em paz, mesmo diante de circunstâncias que são bastante adversas. Ele então procurou chamar a atenção de Jó inicialmente para a sua justiça. Deus é um Deus justo. Há uma correta visão de justiça que é apresentada aqui a Jó por parte de Eliú, e não apenas a Jó, mas aos sábios que estão ali agora ao seu redor, ouvindo toda aquela conversa. É claro, irmãos, nós vimos que Jó, ao longo de todos esses capítulos que nós podemos observar e estudar até aqui, ele é um homem correto, ele é um homem justo. O próprio texto bíblico vai dar testemunho a respeito de Jó. Mas há momentos que, por causa da intensidade e da duração do seu sofrimento, Jó disse coisas impróprias. E mais no final dos seus discursos, no seu último discurso, parece que é o momento em que Jó está talvez mais fragilizado, questionando assim a providência do Senhor. Isso faz com que Eliú se revolte contra Jó, e agora, procurando corrigir essa visão distorcida de Jó, ele procura destacar então os atributos do Senhor e a sua santa justiça, como ele fez dos versos 1 até o verso 20. Mas agora, do versículo 21 até o versículo de número 37, Eliú vai mostrar para Jó que a base dos seus atos de justiça são também sua onisciência.
Ou seja, você sabe o que é onisciência? As crianças, vocês sabem o que é onisciência? Essa é uma palavra nova talvez, mas onisciência é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus, e é algo que só Deus tem. Os adultos não têm, as pessoas não têm, mas apenas Deus tem o atributo da onisciência. Deus nos criou, e quando Ele nos criou, Ele compartilhou conosco muitos atributos. Na teologia nós dizemos que Ele comunicou alguns atributos para o homem que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Mas existem outros atributos, que são essas qualidades de Deus, que Ele não comunicou para o homem, mas que pertencem única e exclusivamente à sua divindade. Onisciência, então, é o conhecimento de Deus de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece tudo. Não há nada que esteja fora do alcance do conhecimento de Deus. E algo que Eliú vai destacar aqui nessa passagem, que chama a nossa atenção, é que Deus conhece inclusive aquilo que a gente faz escondido. Deus conhece inclusive aquilo que a gente faz no escuro. Nenhum dos nossos atos, sejam eles bons ou maus, fogem ao conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas. E aquilo que Eliú está mostrando aqui nesse texto, então, é que os atos de justiça de Deus, eles se baseiam na sua onisciência. E a grande lição, irmãos, a grande lição dessa parte do capítulo de número 34 é que uma vez que os atos de justiça de Deus se baseiam na sua onisciência, nós devemos nos submeter humildemente à sua providência e não devemos nos revoltar ou nos rebelar contra o Senhor. Então, esse texto nós podemos dividi-lo em duas partes. A primeira parte, do versículo 21 até o versículo 30, e a segunda parte, do versículo 31 até o final, até o versículo de número 37. E aí nós vemos que do versículo 21 ao 30, Eliú vai apresentar a base do juízo de Deus, fazendo aqui uma exposição da doutrina da onisciência, ou seja, desse atributo do Senhor, dessa qualidade do Senhor, em que Ele conhece todas as coisas, que não há nada que fuja ao seu controle. E nós podemos dizer, irmãos, que Eliú faz uma apresentação da onisciência de Deus, nessa primeira parte, nos dois primeiros versículos, versículo 21 e versículo de número 22. Então olhe como o texto vai dizer: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. A continuidade da passagem ainda diz assim: não há trevas nem sombras assaz profunda onde se escondem os que praticam a iniquidade. Então, você já pensou, e especialmente as crianças, que Deus tem olhos? Eu acho que eu já contei aqui, eu não vou repetir não, mas me lembrei aqui da história do filho do meu amigo perguntando se Deus voava, e no final perguntando se Deus tinha uma capa, né? Mas Deus não tem uma capa, mas a Bíblia vai dizer que Ele tem olhos. Que olhos são esses? Curioso, não é? Porque a Bíblia usa essa linguagem e ela vai inclusive dizer que nós temos olhos. Aí você diz assim: mas isso é óbvio, pastor, isso a gente não precisa da revelação especial para descobrir. Mas ela diz que nós temos olhos no coração. Você se lembra disso? Lá em Efésios capítulo de número 1, versículo 15 em diante, Paulo vai dizer e orar para que os crentes de Éfeso tenham os olhos do coração abertos. Então, existem olhos no coração que precisam ser abertos pela ação do Espírito Santo através da palavra, mas o texto bíblico está dizendo que Deus tem olhos. É claro, irmãos, que essa é uma expressão que o texto utiliza para
chamar a nossa atenção para o fato de que Deus conhece, sabe e Ele vê todas as coisas. Ele não tem olhos físicos como nós temos, mas Ele vê todas as coisas. E aqui, curiosamente, uma distinção dos ídolos, porque se você olha para a forma com que o texto bíblico descreve os ídolos, principalmente no Antigo Testamento, o que o texto bíblico vai dizer? O texto diz que os ídolos, eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm nariz, mas eles não cheiram. Eles têm boca, mas eles não falam. Mas o texto bíblico vai dizer que Deus é Espírito. E como um Espírito, ele não tem olhos, mas aquilo que Jó está dizendo é, ele não tem olhos, mas ele vê. Ele não tem uma boca, mas ele fala. Ele não tem um nariz, mas a Bíblia fala de aroma suave às suas narinas. Ele não tem ouvidos como os nossos, mas ele escuta todas as coisas, mesmo aquelas coisas que a gente fala baixinho, ele escuta todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Há alguns textos que revelam isso para nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3. Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3. Olha o que o texto bíblico vai dizer: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando quem? Os maus e os bons. Os maus e os bons. Há um outro texto, e esse muito provavelmente você se lembre dele, que está lá no Salmo de número 139. Abra sua Bíblia lá, Salmo de número 139, versículo 1 em diante, onde o texto diz assim, esse muito provavelmente você lembra dele, e o texto diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Olha como o texto vai dizer: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me sustentar. Que texto maravilhoso, irmãos. Nós temos dois textos aqui que nós lemos e que chamam a nossa atenção para a onisciência do Senhor. No texto de Provérbios, o texto vai dizer: Ele sonda os caminhos de todos os homens, dos maus e dos bons. E essa é uma afirmação importante e interessante para nós aqui, porque o questionamento de Jó, parte do questionamento de Jó no texto anterior, diz respeito ao juízo de Deus que parece ser demorado contra os ímpios, contra os réprobos. E parte do seu questionamento é: por que então Deus não vem e exerce logo esse juízo sobre esses homens? Jó está aflito, uma vez que ele é um homem justo, está sofrendo, mas percebe, a sua inquietação e a sua ansiedade não diz respeito apenas ao fato de que ele, como um homem justo, sofre, mas a sua inquietação diz respeito ao fato de que homens ímpios e réprobos não recebem a reprovação divina que eles merecem. E aquilo que Eliú está mostrando para Jó agora é: Jó, se acalme, o Senhor conhece os passos deles, o Senhor sabe por onde eles andam. Jó, se acalme, porque ainda que eles cometam os seus atos pecaminosos na mais densa escuridão, o Senhor está ali e o Senhor vê todas as coisas. Portanto, aquiete seu coração. E ao mesmo tempo, o texto do Salmo de número 139 nos mostra que o Senhor, Ele sabe e conhece também todos os atos e todos os nossos caminhos. E no texto do Salmo de número 139, é óbvio, irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, entendo eu,
que deve haver em nós tanto temor, no sentido de que nós não podemos fugir da presença do Senhor, mas ao mesmo tempo refrigério, porque não importa onde nós estejamos, o Senhor sempre estará conosco. Então você percebe que inclusive o fato de que o Senhor conhece todas as coisas, e aí nós poderíamos destacar inclusive um outro atributo, que não é apenas o atributo da onisciência, ou seja, Ele conhece e sabe todas as coisas, mas o atributo da sua onipresença. Ele não apenas sabe onde nós estamos, mas Ele está lá também, porque Ele está em todo lugar. Então isso para nós deve nos levar ao temor santo, irreverente, mas ao mesmo tempo, irmãos, a consciência e a certeza de que o Senhor conhece todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Isso deve trazer refrigério para a nossa alma. Então, Eliú está conduzindo Jó a contemplar o Senhor em seus atributos, para que assim Jó possa descansar nos atos providenciais do Senhor. E então a passagem continua, e do versículo 23 até o versículo de número 30, especificamente, Eliú agora, ele começa a falar a respeito dos atos de justiça do Senhor, que encontram o seu fundamento na sua onisciência, mostrando como eles se desdobram ou possuem algumas características. Então, quais são algumas das características dos atos de justiça de Deus que Eliú vai mencionar aqui nessa passagem? Então, verso 23 e 24, Eliú mostra que o juízo de Deus, ele é imparcial. E aqui, irmãos, algo importante de nós percebermos é que, a partir do verso 23, quando o Senhor fala a respeito, ou quando Eliú fala a respeito do juízo de Deus, ele está, o que fica claro para a gente na passagem, falando sobre o juízo de Deus contra os que praticam a iniquidade. O juízo de Deus contra homens réprobos. Ele está falando do juízo e como o Senhor há de julgar esses homens, aqueles que são ímpios, impenitentes. Sabe o que é um impenitente? As crianças, vocês podem anotar aí depois, né? Impenitente, viu, Júlia? Escreve aí, ó, impenitente. O que é um impenitente? É alguém que não se arrepende. É alguém que não se arrepende. É alguém que comete um pecado, ele é reprovado, mas ele continua agindo da mesma forma. Ele não muda. Ele tem um coração duro. E mesmo o Senhor reprovando o seu pecado e mostrando que ele deve se arrepender, ele continua sem arrependimento. Quão triste isso é, não é verdade? As crianças, por exemplo, quando o pai vai chamar a atenção, vai reprovar as crianças, o filho está fazendo algo ruim, está pecando contra o Senhor, e o pai vai lá e reprova o filho, e aí então o filho não muda, logo depois ele está fazendo a mesma coisa. Isso é um homem impenitente, é uma criança impenitente, que não se arrepende, mesmo diante da reprovação do pai. E aqui então o texto bíblico está nos mostrando como Deus trata o impenitente. E não se engane, nem as crianças escapam disso. Nem as crianças escapam disso. Isso não é algo que serve apenas para os adultos. Não é algo apenas que serve para homens, mulheres, casados, que têm suas famílias, constituíram seus lares. Isso serve para todos nós, inclusive para as crianças. Todos nós iremos prestar contas a Deus. E aquilo que o texto bíblico está chamando a atenção é que o Senhor há de julgar com justiça e com conhecimento os atos dos homens réprobos, maus, que praticam a iniquidade. E como será então esse juízo? Nós vemos isso a partir do versículo de número 23. Então ele destaca aqui algumas características desse juízo. Então, primeiro, ele é imparcial, ou seja, ele julga independente da classe social, independente da cor. O Senhor há de julgar de forma imparcial.
Há uma outra característica que o texto bíblico vai nos mostrar, no versículo de número 25, é que esse juízo do Senhor, ele é repentino, ele há de nos surpreender. Isso é algo importante, irmãos, porque quando nós pensamos a respeito do juízo de Deus, quando nós pensamos a respeito das nossas próprias vidas, a gente sempre tem a tendência de pensar assim: não tem tempo, dá tempo, não é? Infelizmente, isso é uma característica do procrastinador, não é? Aquele que no trabalho sempre deixa as coisas para fazer de última hora, ou mesmo em casa, mas você tem lá uma lâmpada para trocar, você nunca troca, não, amanhã eu troco, a gente sempre deixa para depois. Por quê? Porque a gente acha que dá tempo, Na vida com Deus é assim também. Muitas vezes a gente não muda, não se arrepende, não prega, não ensina. Por quê? Porque a gente acha que dá tempo. Não, vai dar tempo. Uma hora eu falo. Tem lá aquele parente que você sabe que precisa ouvir do Evangelho e você não fala do Evangelho para ele, e às vezes por covardia mesmo. Mas a gente sempre tem a desculpa assim: não, dá tempo. A próxima vez que eu encontrar com essa pessoa, eu vou falar do Evangelho. E a gente não fala. Mas o que o texto bíblico está dizendo, irmãos, é que a justiça de Deus, ela há de se manifestar de forma repentina. Você lembra o que o Novo Testamento diz a respeito desse dia de juízo? Tem informações importantes lá no Novo Testamento a respeito do dia do Senhor, o dia em que o Senhor vai manifestar a sua ira, o dia em que o Senhor vai manifestar a sua justiça, e Ele vai separar o joio do trigo, os réprobos dos justificados. E o que o texto bíblico vai dizer sobre esse dia? Ele vai dizer assim: ó, quanto o dia e a hora, ninguém sabe, mas Ele virá como um ladrão. Quando você menos espera, Ele virá. Isso é uma mensagem, meus irmãos, de urgência para todos nós. Urgência. O tempo que nós temos para nos arrepender, o tempo que nós temos para nos voltarmos ao Senhor, confessarmos a Ele os nossos pecados, o tempo que nós temos para rendermos os nossos corações a Cristo, esse tempo se chama hoje. Esse tempo é agora. Não é depois, não é mais tarde, é agora. Porque o dia e a hora, ninguém sabe, porque Ele virá como um ladrão. O juízo de Deus vai se manifestar de forma repentina. O texto do versículo 26 sugere, inclusive, que esse juízo será público, todo olho verá. E no final, versículo 27 a 28, o texto vai mostrar que esse juízo, ele não é apenas imparcial, ele não é apenas repentino, ele não é apenas público, mas esse juízo, ele é justo. É justo. Quando o Senhor, então, manifestar a sua ira contra homens impenitentes, Ele vai fazer isso com justiça. E o verso de número 27, ele nos mostra o porquê. Porque essa justiça será, ou a ira, a manifestação da ira do Senhor será justa. Porque, e o verso 27 vai dizer: porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. Porque dele se desviaram, não quiseram conhecer os caminhos do Senhor. Eles desprezaram a palavra do Senhor, eles desprezaram o Senhor. Por isso o juízo de Deus será justo, porque Deus não vai punir, irmãos, ou eternamente. Deus não vai manifestar a sua ira contra aqueles que sinceramente desejaram conhecer o Senhor. Às vezes há essa inquietação, não é? Será em relação à eleição, a doutrina da eleição, nós ficamos perguntando assim: mas se alguém quiser conhecer o Senhor, se alguém quiser servir o Senhor, esses o Senhor não vai rejeitar. Esses o Senhor não vai punir eternamente, a sua ira não será derramada sobre eles, porque aqueles que com sinceridade e de forma honesta renderam seus corações a Cristo, a sua ira foi derramada sobre o Filho.
Mas aqueles que receberão o juízo eterno do Senhor no último dia, receberão porque de forma consciente e deliberada, porque desejaram no seu coração rejeitar o Senhor. No inferno, irmãos, não vai ter ninguém ali que ao longo de sua vida desejou ao Senhor. Mas aqueles que estarão no inferno, estarão porque durante toda a sua vida rejeitaram o Senhor. Eles desprezaram o Senhor, eles desprezaram sua palavra, eles desprezaram os seus desígnios. E por isso então o Senhor há de manifestar a sua justiça, imputando sobre eles a sua ira e os destinando para o fogo eterno. Não porque eles não merecessem, mas porque merecem, porque em seus corações deliberadamente rejeitaram o Senhor. Até aqui então, irmãos, o que o texto nos mostra? O texto nos mostra que o Senhor há de exercer a sua justiça, então Jó deve aquietar o seu coração diante da sua aflição e diante do juízo sobre os homens impenitentes que parece demorar. E então nós chegamos na última parte da passagem, que vai aqui do versículo de número 31 até o versículo de número 37. E o que o texto nos mostra, meus irmãos? O texto, ele chama a nossa atenção, então, para a necessidade de uma resposta. Então, se na primeira parte da passagem, nós vimos aqui que o texto, ele nos mostra a base do juízo de Deus, fazendo uma exposição da doutrina da onisciência, do versículo de número 31 ao 37, o texto nos chama a uma resposta a essa a manifestação do juízo de Deus fundamentado na sua justiça, como nós vimos na primeira parte do texto, mas na sua onisciência. E como nós devemos responder? Como nós devemos responder, então, meus irmãos, aos atos soberanos e providenciais do Senhor, seja a justiça sobre os ímpios, ou mesmo a provação a que nós somos sujeitos ao longo de nossas vidas, ao longo da nossa existência? Como nós devemos responder? Como nós devemos responder? E a resposta é que nós devemos responder com humildade. É assim que nós devemos responder aos atos providenciais do Senhor, com humildade, seja em relação ao juízo sobre ímpios, ou mesmo seja em relação à provação a que Ele nos sujeita, a que Ele nos submete. E nós vemos isso agora no texto, na forma com que Eliú vai se referir aqui a Jó. E ele vai dizer assim, versículo de número 31, ele diz assim: se alguém diz a Deus, e é óbvio, irmãos, aqui Eliú tem em mente Jó. Quem é esse alguém a quem Eliú se refere? Quem é esse alguém? E esse alguém aqui a quem Eliú se refere é a Jó. Não é aqui um opositor fictício, como nós mencionamos hoje, fazendo referência ao texto de Tiago. Aqui o indivíduo, o interlocutor, ele tem um nome, e é Jó. Então ele vai dizer: se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se cometi injustiça, jamais tornarei a praticar. E aqui o que é interessante, meus irmãos, é que de alguma forma o que Eliú está mostrando é como Jó deveria orar, é como Jó deveria responder aqui. É claro, Eliú não está afirmando com essas palavras que Jó houvesse pecado contra o Senhor, como os amigos de Jó haviam feito, então dizendo: Jó, você precisa então se arrepender. Mas o que Eliú está mostrando, irmãos, a Jó e a todos nós, é que momentos em que nós passamos por aflição são momentos oportunos para a gente sondar o nosso coração. Momentos em que nós somos afligidos pela providência do Senhor são momentos oportunos para que nós possamos sondar o nosso coração, para que, caso nós tenhamos pecado contra o Senhor, nós possamos nos arrepender. E aqui o texto nos mostra que no final há uma expressão que nos mostra um compromisso radical: jamais a tornarei a praticar. Então, é
como se Eliú estivesse nessa instrução de Jó a respeito de como ele deveria reagir diante da providência do Senhor, o instruísse a sondar o seu coração naqueles momentos de aflição, e que caso percebesse e se achasse em falta, que ele não só se arrependesse, mas que ele se comprometesse com uma vida de piedade. Caso contrário, como ele vai dizer no versículo de número 33, o que nos restaria seria justamente um espírito de orgulho e de rebeldia. Porque ele vai dizer assim: acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, fala. É como se Eliú estivesse dizendo assim: Deus não precisa responder você como você quer que ele responda. Não se esqueça, Jó está ao longo de todos esses capítulos clamando ao Senhor para que Deus responda a ele, para que o Senhor fale com ele, para que o Senhor responda. Por quê? Por quê? Ele tem paz no coração no sentido de que não havia pecado contra o Senhor, mas ele quer entender. Ele quer entender. E é como se ele entendesse que Deus tivesse obrigação de responder ele. Está passando por isso, por aquilo. E Eliú está dizendo assim: não, isso é rebeldia. Quando nós queremos de alguma forma exigir de Deus que Ele fale conosco ou nos responda conforme os nossos desejos ou conforme os nossos critérios, nós estamos agindo como rebeldes. E é por isso que mais adiante, assim como nós já vimos anteriormente, meus irmãos, Eliú vai reprovar Jó, porque quando Jó fala dessa forma, ele fala como um homem de iniquidade. É isso que o texto vai dizer aqui, olha, no versículo de número 36, quando ele diz assim: tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como o homem de iniquidade. O que é importante nós sabermos? Eliú não está dizendo aqui que ele queria que Jó fosse provado no sentido dos seus sofrimentos até o fim da sua vida. Mas Eliú está se referindo às palavras de Jó, aquilo que Jó havia dito, que aquilo que ele disse fosse provado até o fim. E ele vai dizer, porque quando fala mal, quando fala errado, quando fala de maneira imprópria, Jó fala como um homem de iniquidade. E aí então vai dizer, e quando age assim, ele acrescenta ao seu pecado a rebelião. Por isso, irmãos, o texto ele caminha aqui para o final como um chamado para todos nós, para que nós possamos responder à providência do Senhor de maneira humilde, como homens que reconhecem a grandiosidade do Senhor e a nossa pequenez, como homens que reconhecem que o Senhor ele é justo, que ele age com justiça, que todos os seus atos são justos, são fundamentados na sua justiça. Ele é um Deus justo e não há nele erro, não há nele pecado algum. Ele age com equidade. O seu juízo, como nós vimos aqui, ele é um juízo justo. Deus não há de punir ninguém injustamente, e Deus não vai provar ninguém injustamente. Todos os seus atos estão fundamentados na sua justiça. E ao mesmo tempo, meus irmãos, nós devemos descansar o nosso coração e nos submetermos à providência do Senhor de forma humilde, porque todos os seus atos estão fundamentados no seu conhecimento de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o mais profundo do nosso coração. Nós devemos descansar, inclusive em relação à sua justiça que há de ser manifestada sobre homens maus, que perseguem a sua igreja. Os seus atos não estão ocultos aos olhos do Senhor, ele conhece todos, e no seu tempo o Senhor há de julgá-los. Mas até lá, irmãos, nós devemos descansar na providência do Senhor, descansar no fato de que os atos providenciais do Senhor estão fundamentados na sua justiça que é perfeita e na sua onisciência que é perfeita. Olhando então, meus irmãos, para esse quadro, nós podemos descansar.
Muito mais do que quando a gente entra num consultório médico e a gente vê ali as qualificações do médico. Mas quando nós olhamos para os atributos do Senhor, nós podemos descansar no fato de que Ele sabe o que faz. E por isso, nas suas mãos, nós estamos seguros. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Quero chamar então os presbíteros da nossa igreja à frente para nos auxiliar nesse momento na distribuição dos elementos da ceia do Senhor.